Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma tarde, mais um dia de palestra promovida pelo CEAF. E, primeiramente, eu agradeço a todos os presentes, em nome da doutora Deila, coordenadora, que infelizmente não pôde estar presente hoje com a gente. E é com muita satisfação que hoje a gente conta com a presença do Dr. Luca Mendes, que vai ministrar a palestra de hoje com o tema Liderando Pessoas, Carreiras e Competências. O Dr. Luca, ele tem muita experiência nessa área de liderança nas organizações. Ele é advogado, especialista em gestão de pessoas, mestre em administração, na área de gestão contemporânea das organizações, com foco em liderança nos escritórios de advocacia. E atualmente ele exerce o cargo de presidente na Comissão de Estratégia e Liderança da OAB Pará. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao Dr. Luca pela disponibilidade em estar aqui conosco nessa tarde. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito enriquecedora e sei também que todas as lições, todos os ensinamentos que serão passados aqui para a gente serão levados pelos servidores ao dia a dia de trabalho no MPC, em todos os seus setores. Sei que vai agregar muito ao pensamento, à concepção de cada um nesse sentido da liderança, em prol de um trabalho em equipe, um trabalho integrado, de forma a explorar o melhor em cada um, em cada colaborador, em cada servidor. E é isso, a gente pode dar início. Eu passo a palavra ao Dr. Luca. Fique à vontade, Dr. Luca. E a todos uma ótima tarde de aprendizado, uma ótima palestra. Olá, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem, me ver bem? O áudio tá bom, tá ok? Tudo certinho? Só um sim aí para eu... Sim, pronto. Sim. Então, primeiro, agradecer muito pelo convite. Em nome da doutora Lívia, a doutora Deila, que não está aqui conosco hoje, todos do CEAF, do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público de Contas do Estado do Pará. Para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Fiquei muito feliz mesmo quando recebi o convite e também por ter tido a oportunidade de ter contato com o trabalho que o CEAF vem realizando. A doutora Lívia comentou comigo que trata-se de uma série de palestras, de cursos, de eventos que vêm sendo realizados para todos os membros e servidores do MPC. E fiquei muito feliz quando soube disso, porque são momentos como esse que, sem dúvidas, são extremamente engrandecedores, que dão a oportunidade, com palavras-chave, quando a gente discute liderança, que a Lívia bem colocou na introdução dela, como integração, como trabalhar em equipe, e momentos como esse, sem dúvidas, ativam em cada um de nós essa oportunidade de se aproximar de uma perspectiva mais integrada, ampla, com pessoas em diferentes momentos de carreira, em diferentes fases de vida, no âmbito pessoal, profissional. Então, a criação de ambientes como esse são muito importantes, tenho certeza, para o MPC, e o CEAF, sem dúvidas, faz isso com brilhantismo, e fazer um pouquinho parte disso, para mim, é motivo de enorme alegria. Quando a gente fala... e recebi o convite, Luca, vamos falar um pouquinho sobre liderança. Sempre que eu vou falar sobre liderança, um primeiro ajuste de expectativas que a gente precisa fazer é que tem inúmeras formas da gente se aproximar desse tema. Tem várias formas de falar sobre liderança, seja, primeiro porque liderança, existem várias teorias, várias correntes que tratam do tema. Dá para a gente fazer isso numa perspectiva um pouco mais hands-on, um pouco mais prática, uma perspectiva um pouco mais teórica, e foi um primeiro desafio que tive, né? Preciso também fazer um recorte de esperar que todos vocês estejam bem, com saúde, assim como as suas famílias, nesse momento extremamente desafiador que nós estamos passando, e dizer que espero que em muito breve, lá na frente, a gente tenha a oportunidade de fazer um momento como esse em outro formato, num formato presencial, mais olho no olho, vamos dizer assim, sem dúvidas vai abrir para nós uma outra oportunidade de conexão e de fazer algo ainda mais engrandecedor para todos nós, para falar sobre esse tema tão rico que é a liderança. E, então, nessa introdução que fazia e desse ajuste de expectativas, precisei fazer escolhas, né? E uma das coisas que
perguntei mais de uma vez para a Lívia, me fala um pouquinho mais das pessoas que lá estarão. E ela me falou justamente de uma heterogeneidade, de pessoas de diferentes funções e cargos, membros e servidores, obviamente, do Ministério Público de Contas, mas em diferentes momentos, em diferentes funções, com diferentes desafios no seu dia a dia. Então, o primeiro desafio que pensei é, quando eu vou fazer essas escolhas para tratar do tema, eu tenho que justamente pensar nesses pontos que são comuns. O que a gente pode discutir aqui hoje que é comum a todos nós e que pode, de certa forma, numa palavra que a Lívia também usou, trazer uma conexão, insights que sejam valiosos para o nosso dia a dia. Então, o que eu preparei para a gente passear um pouquinho hoje, e eu estou aproveitando ainda o tempo aqui, olhando, porque quando eu faço a apresentação, eu me desligo um pouquinho de vocês e fico só olhando a minha apresentação aqui no Google Meet, mas de vez em quando eu vou interromper só para vir para cá e ver se está tudo bem, está tudo caminhando bem. Eu preparei um plano de voo para esse tempo nosso juntos, para num primeiro momento, por mais que possa parecer maçante ou cansativo, discutir só um pouquinho a literatura em torno dessa palavra liderança, porque eu acho que é muito importante a gente discutir o porquê que a gente discute liderança e como que essa discussão evoluiu ao longo do tempo. Uma primeira coisa, as pessoas discutem liderança desde 2300 a.C., tem os relatos lá em O Príncipe de Maquiavel, de 1513, quando ele escreveu, que já falava e discutia muito liderança. Como que essa palavrinha, como que a discussão em torno, e aqui já dou uma pista de como enxergo liderança, que é justamente as discussões em torno dos processos de influência entre pessoas, entre organizações, foram evoluindo ao longo do tempo. Então, esse é o meu primeiro desafio aqui hoje, falar um pouquinho dessa evolução em torno da discussão sobre liderança e depois aproximar um pouquinho mais da realidade, fazer o recorte para dizer qual que é a corrente que eu acredito, defendo alguns autores que trazem essa pauta para uma perspectiva mais prática e como que a gente pode utilizar essa perspectiva no nosso dia a dia. Isso eu acho que é algo que nós temos em comum, independentemente dos desafios que tenhamos para enfrentar. Então, eu vou agora, feita essa introdução, compartilhar aqui alguns slides com vocês para falar um pouquinho do que preparei e quero também deixá-los muito à vontade. Costumo adotar nesses momentos e acho que fica muito mais rico os momentos da gente discuti-los como uma conversa. Então, eu preparei algumas coisas para nortear, né, esse grande debate, trazer algumas reflexões, algumas provocações, mas o debate, as perguntas de vocês serão extremamente bem-vindas. Porque, repito o que disse no início, quando a gente fala, vamos ter um momento para falar sobre liderança, isso ativa nas pessoas as mais diversas expectativas. Então, tragam também, né, para esse momento e sintam-se aqui muito à vontade para isso, as perguntas, para me interromper durante a minha fala, ou se quiserem deixar para depois, como acharem melhor para que a gente possa fazer desse momento o mais proveitoso possível. Pretendo, então, falar um pouquinho aí por 30, 40 minutos, algumas coisas que preparei, com a informalidade, reiterando que podem me interromper, e depois ficar muito à vontade, muito à disposição de todos vocês para essa conversa. Vou compartilhar minha tela, vamos ver se funciona. Vamos lá. Agora não dá só para falarem ok no chat, eu preciso que alguém fale comigo se está ok, porque eu não consigo mais vê-los. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Estamos vendo, sim, doutor. Estão vendo? Ótimo, ótimo. Então, quando eu pensei nesse título, Liderando Pessoas, Carreiras e Competências, passa um pouco por essas três perspectivas as discussões mais contemporâneas em torno desse construto liderança. Quando a gente pensa em um primeiro momento, para que a gente discute liderança, a gente chega rapidamente numa compreensão da importância que as pessoas têm nos mais variados contextos.
seja nos serviços públicos quanto nos privados. Existe uma coisa comum a todos esses ambientes, que são as complexidades em torno das organizações. As organizações por si só são complexas, e todas feitas de pessoas que precisam trabalhar em torno de diferentes propósitos e diferentes projetos, fazem com que seja necessário a gente discutir justamente o que, para mim, é um dos conceitos mais claros de liderança, que são os processos de influência. Quando a gente para discutir liderança, é justamente isso que a gente busca. Como que a gente pode pensar nesses processos de influência, seja entre pessoas, entre grupos, entre organizações, entre sociedades, em busca de alguma coisa, em busca de algum objetivo? E qual é o caminho que eu posso percorrer para alcançar esses diferentes objetivos? Então, desde lá de trás, e aí como eu falava para vocês, desde bem lá de trás, as pessoas começaram a refletir um pouquinho sobre isso. Eu brinco com essa imagem aqui de um super-homem, porque, como falava, desde a antiguidade as pessoas discutiam liderança. No século XIX, ali, a gente discutia uma teoria sobre liderança que chama a teoria dos traços. E a teoria dos traços, ela centralizava todos os estudos em liderança em torno dessa brincadeira que faço nesse slide, desse super-homem. O foco dos estudos, eles estavam muito centralizados no indivíduo. E nesse indivíduo que, em tese, teria superpoderes e seria capaz de resolver qualquer problema ou qualquer situação que ele se deparasse. Então, as pessoas ali naquela teoria dos traços ainda viam, e é a primeira vez que eu vou usar essa palavra aqui com vocês, ainda viam o líder como essa pessoa super empoderada, capaz de fazer tudo, que a época, inclusive, por isso teoria dos traços, ainda estava atrelada, inclusive, às vezes, a questões físicas. Então, aquela pessoa a mais alta, a mais forte, coisas que hoje a gente para pensar e enxergar de uma maneira muito diferente, mas ali, aquela altura, era como as pessoas enxergavam esse processo. As pessoas acreditavam que se determinada pessoa tivesse alguns traços específicos, independentemente do contexto que ela se deparasse, ela seria capaz de influenciar outras e ser essa super pessoa. Depois de um tempo, a gente começa a entender, né, a partir de uma teoria que a gente chama de teoria contingencial, essa já um pouquinho mais ali no início do século XX, que as discussões em torno de liderança, elas ainda se centralizavam na figura do líder, desse super-homem, dessa super-pessoa, dessa super-mulher, e que seria ali, a depender do contingente, ou seja, a depender da exposição, do momento em específico em que ela estaria ali exposta, ela conseguiria influenciar pessoas, da mesma maneira ainda da teoria dos traços, mas que isso mudaria a depender do contexto. Então, se essa pessoa ela está num espaço A, ela vai precisar exercitar a liderança de uma forma diferente de uma contingência B, em que ela vai precisar ter características diferentes para adotar esse processo de influência. Tudo ali na época ainda muito teórico, eu prometo passar rapidinho por isso que eu estou chamando de passeio da literatura. O que eu quero dizer para vocês é que, neste primeiro momento, as pessoas ainda só discutiam liderança sob a perspectiva do líder. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que, num primeiro momento, brincava, ainda ligado a características físicas, e aí depois a características outras, como, por exemplo, uma formação diferenciada, uma experiência diferenciada, ela seria esse grande líder capaz de realizar e resolver qualquer problema que se deparasse. A corrente e a teoria, as discussões, elas começam a avançar quando, para além dessa centralização no líder,
e aí esse termo seguidor eu nem gosto muito, mas é o que a literatura mais utiliza, a gente começa a discutir para além da teoria, para além do foco no líder, a gente começa a discutir também o seguidor, ou então, a teoria também, à época, usava muito a nomenclatura, o liderado. Ou seja, para além desses superpoderes, essa pessoa ela precisaria também olhar para o lado, precisaria começar a olhar para o outro. O que hoje parece óbvio, não era óbvio, e demorou muito para que a literatura em torno de liderança passasse a entender que o processo de influência passa também pela compreensão nessa inter-relação, nessa conexão entre pessoas, a entender a perspectiva do outro. Algumas correntes começam a ganhar força. Primeiro, uma corrente da liderança transacional. Então, você tem ali líder e seguidor, ou líder e liderado, em que o líder ele precisa conhecer a perspectiva do liderado e ele vai, então, oferecer algum benefício em troca para que o liderado faça alguma coisa que ele está querendo. Veja, transacional, o próprio nome ainda diz, essa teoria da época ainda muito centralizada numa perspectiva que não olhava o ser humano em sua plenitude, olhava mesmo como uma troca, como algo meramente transacional. A evolução nessa perspectiva do foco no seguidor, do foco no ser humano, começa a mudar um pouquinho quando a gente discute a teoria da liderança transformacional. A teoria da liderança transformacional, ela traz dois grandes avanços para nós, que aqui eu acho que a coisa começa a sair de uma subjetividade e a gente começa a conseguir enxergar, ou pelo menos eu convido todos nós a enxergar essa perspectiva mais prática em torno das discussões sobre liderança. A liderança transformacional, ela passa a discutir e compreender que o processo de influência, ele não é um processo de mão única. Ou seja, não é apenas o líder que influencia o liderado, ainda na perspectiva discutida na época. O liderado, o ambiente, o contexto, essa conexão, ela provoca múltiplas influências nessas pessoas que participam desses momentos. Vejam, isso pode parecer óbvio, mas não era a época e é um avanço extremamente sensível para que a gente compreenda que o ser humano demorou muito tempo para compreender que precisa olhar para o lado, olhar para o outro ser humano nos momentos de trabalhar em equipe, de atingir os mais diversos objetivos. Essa corrente passa também a discutir algumas coisas sobre motivação. Essa é uma palavrinha importante e que muitas vezes, ao meu ver, ela é utilizada de uma maneira, não sei, uma maneira um pouco, não sei se incoerente é a palavra, um pouco banalizada. Né? Então, a gente precisa motivar as outras pessoas, a gente precisa motivar as outras pessoas. A teoria da liderança transformacional, ela passa a discutir que tudo que se fala em torno de motivação não se trata apenas de motivar as outras pessoas. Porque se a gente falar, o líder precisa motivar o liderado, nessa perspectiva que ao longo dessa nossa fala, vocês vão ver que eu encaro que é uma perspectiva muito reducionista para tratar do tema liderança, a gente talvez estaria se aproximando muito da liderança transacional, que se provou ao longo do tempo como insuficiente se a gente for discutir os processos de influência. Então, eu preciso colocar alguma coisa para motivar alguém. Tinha um professor, quando fui estudar na Inglaterra, a primeira aula, eu lembro que ele virou para nós e falou, lembra de uma coisa sempre, ninguém motiva ninguém. Não é o ser humano que motiva o outro ser humano.
o que vai trazer motivação, e a motivação ela muito mais ligada a um senso de automotivação, de autorresponsabilidade, ela está muito mais associada a como é que você cria esse ambiente capaz de extrair o melhor das pessoas. Que ambiente é esse que estimula a troca, que estimula esse ambiente participativo para que as pessoas possam, de fato, ser o melhor, ser as melhores versões de si? Não é algo simplesmente, pura e simples, da troca que vai fazer com que uma outra pessoa se motive em torno de algo. E isso foi também um grande avanço, que também talvez nos provoque algumas reflexões ainda nesse passeio pela literatura. Vejam, a gente iniciou esse momento um pouco mais teórico, que agora eu pretendo que passe a fazer um pouco mais de sentido para os senhores, falando um pouquinho apenas do indivíduo. Então, eu intencionalmente trouxe aquele primeiro slide com o super-homem, aquele indivíduo que seria capaz de tudo. Ele passa, então, a entender que ele não é capaz de tudo, que ninguém é capaz de tudo e que não existe essa figura do super-herói. E passa a entender a perspectiva do outro. Nesses avanços das discussões, então, sai o foco apenas no indivíduo e passa a ser no indivíduo na relação com o outro. Vamos aqui caracterizar como se fossem duas pessoas, eu e uma outra pessoa, e essa troca. Os avanços, então, passam a ser, ainda nessa perspectiva de construção, para essa aproximação que elejo fazer sobre liderança, para entender a perspectiva do grupo. E aí a gente começa a entender um pouquinho também do que a doutora Lívia colocou no início, desse senso de equipe, do trabalho em equipe. Eu acho até que foi no chat, eu gostei, acho que foi a doutora Rossana que entrou e deu um primeiro boa tarde no chat, falou, boa tarde, time MPC. Achei bem legal, bem marcante essa coisa do trabalho em equipe, dessa compreensão em torno de equipe, em torno de time. E quando a gente pensa em torno de time, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, tem algumas coisinhas que são importantes para a gente trabalhar em grupo, para a gente entender o contexto em que nós estamos inseridos. A gente precisa discutir um pouco quais são os objetivos comuns àquelas pessoas. Então, vejam, foi até o desafio que eu coloquei a vocês. Poxa, se a gente vai conversar alguma coisa juntos aqui nessa tarde de terça-feira, eu preciso pensar, ou pelo menos arriscar, coisas que são comuns a esse grupo que está aqui em torno desse Meet nessa tarde de terça-feira. Isso precisa passar pelos diversos setores de qualquer organização, que a gente pense o que nos une em torno desse trabalho. Qual que é a causa desse trabalho? Para que a gente lembre sempre esses objetivos comuns que nos unem. Passa um pouquinho por outras duas palavras que eu vou explorar um pouquinho depois, que é interdependência e confiança. Além disso, a gente precisa compreender um pouquinho o ambiente interno e a perspectiva social. Tão importante também quando a gente faz essa reflexão, apesar da doutora Lívia ter colocado, de eu ter um recorte, uma trajetória muito mais no setor privado, mas com toda a admiração que enxergo o público, os servidores públicos aqui presentes, os membros do Ministério Público de Contas, nós entendermos essa perspectiva social da coisa pública, que sei que vocês entendem, inclusive, muito melhor do que eu, e o quão honroso, o quão importante é esse trabalho que a gente desenvolve. Eu falo sempre, quando a gente vai discutir liderança no setor privado, às vezes a gente ainda tem um desafio um pouco maior quando vai falar um pouquinho dessa perspectiva social, da importância da perspectiva de entender o contexto em que nós estamos inseridos, não só na lupa em determinada organização, mas nas conexões do trabalho da organização com a sociedade como um todo.
é dessa necessidade, por exemplo, que derivam as discussões em torno de trabalhos mais sociais, de responsabilidade social corporativa, uma responsabilidade com o meio ambiente e outras coisas mais. É quando a organização ela entende, e essa é uma discussão extremamente atual em torno de liderança, que ela precisa liderar não só para dentro da organização, ela precisa liderar também para fora. Ela precisa entender o contexto em que ela está inserida e como que ela pode contribuir para esse contexto. E o que eu dizia, talvez no privado seja um pouco mais difícil, aspas, difícil, esse processo, aspas, de convencimento. O público por si só, o setor público por si só, e no trabalho que vocês desenvolvem, já carrega na sua essência essa nobreza da coisa pública e do quão importante para a sociedade é o trabalho desenvolvido no MPC e em outros órgãos também da administração pública. A gente, então, senhores, passa a discutir, finalizando esse passeio pela literatura, para que depois a gente discuta algumas coisas mais concretas, um estilo de liderança, que é o estilo, inclusive, e inclusive me coloco à disposição, doutora Lívia, depois membros do CEAF, a compartilhar a dissertação de mestrado, em que escrevo muito sobre esse estilo de liderança relacional. Toda a evolução da literatura que fiz nesses primeiros, acho que 20 minutos, 20 e pouquinhos minutos, foi para chegar nesse slide e tentar construir com vocês uma quebra de um paradigma quando a gente vai discutir liderança. Vejam, tem várias formas de se aproximar, como ajustamos expectativas no início, e talvez a forma que, inclusive, vocês esperassem, não sei, talvez algumas pessoas aqui esperassem, eu digo porque muitas vezes que vou falar sobre o tema é a maneira com que as pessoas esperam que o tema seja tratado, é a gente trazer essa perspectiva da liderança focando muito no indivíduo, focando muito no tal do líder. Que eu não vou aqui ser tão radical, porque senão eu precisaria de horas para convencê-los do contrário, de dizer que o líder não existe. É uma frase forte, tem alguns professores que defendem com unhas e dentes de que não existe essa figura do líder, de que a liderança ela é muito mais um processo construído, é muito mais uma via de mão dupla, que não se trata de algo atrelado, por exemplo, à hierarquia, a determinada posição. Ela é muito mais em torno de projetos, objetivos, de pessoas que compreendem o contexto em que estão inseridas e que vão trabalhar esses processos de influência nas interseções entre essas 3 escadinhas desses slides que vocês veem. Indivíduo, organização e sociedade. A liderança, então, para essa corrente da liderança relacional, que eu posso depois compartilhar materiais com vocês com todo o prazer, ela emana do próprio contexto. É como se ela fosse algo muito mais intangível e que para que a gente faça com que ela emane de determinado contexto, eu vou me preocupar com o ambiente. Eu vou me preocupar, por exemplo, com como que eu vou organizar determinado trabalho, determinados desafios. A gente passa a discutir, por exemplo, coisas e questões relacionadas ao design das organizações. Uma coisa que me chamou muito a atenção positivamente, desde que recebi esse convite do CEAF, foi o cuidado, por exemplo, com que todo o trabalho foi desenvolvido. Desde, por exemplo, o formulário que recebi, o profissionalismo, a preocupação com
como que vai ser conduzida a palestra, quais são os recursos multimídia que são necessários, como que a gente vai criar esse ambiente agora nessa necessidade de adaptação para o online, para que as pessoas tenham a melhor experiência possível quando forem participar da palestra. Eu quis dar esse exemplo prático que é comum a nós aqui nessa tarde de terça-feira, porque é justamente preocupações como essas, as mais contemporâneas quando se fala em liderança. Às vezes, muito mais do que o que vai ser dito em determinado momento, em que se busca influenciar pessoas, grupos, para determinadas ações e trabalhos, é como que eu vou criar esse ambiente propício para a troca. Como que eu vou criar esse ambiente propício para que as pessoas sintam-se à vontade em se manifestar? Volto para a palavra da doutora Lívia, para que os trabalhos sejam cada vez mais integrados, multidisciplinares. Então, agora, e isso é muito sensível, mas talvez feche esse ponto desse conceito de liderança que eu proponho a reflexão. E isso talvez é algo que na minha dissertação de mestrado eu propus e eu estou muito feliz porque a gente criou um formulário como se fosse um questionário com método por trás e um método quantitativo e estatístico forte por trás, em que a gente busca agora medir maior ou menor presença de liderança nos ambientes. E agora esse questionário está sendo aplicado em vários locais, tanto privados quanto públicos. Eu posso compartilhar um pouquinho dele depois, em que você busca justamente falar, não, esse ambiente, ele é mais cheio de liderança ou menos de liderança. E isso que pode parecer subjetivo desse ambiente cheio de liderança, por exemplo, é justamente esse ambiente em que as pessoas reconhecem a importância do trabalho em equipe, a importância do outro, a importância do ambiente e a importância de trabalhar de maneira integrada e multidisciplinar em busca de qualquer objetivo. Eu, então, depois disso que chamamos de passeio pela literatura, eu queria comentar um pouquinho mais algumas coisas, talvez mais objetivas, nessa segunda parte da apresentação, para depois a gente poder conversar sobre desafios, sobre tudo que vocês puderem e quiserem trazer de mais concreto para que a gente possa debater juntos. Eu construí, então, estou tentando construir com vocês, então, que não acho que possamos falar de liderança sem entender indivíduo, organização e sociedade. Quando a gente fala de indivíduo, a gente está falando da perspectiva individual, pode parecer redundante, mas de cada um de nós. Algo mesmo bem pessoal, bem subjetivo. Quando a gente fala de organização, a gente está, por exemplo, olhando para a nossa realidade aqui hoje, para o MPC, para a nossa organização. Quais são os setores, como esses setores eles precisam conversar em busca do nosso propósito, em busca do que a gente precisa entregar. E quando a gente fala de sociedade, a gente está falando das conexões entre esses indivíduos e a organização em si, com a sociedade, com os outros, é uma palavra mais técnica, stakeholders, ou seja, as pessoas que giram em torno desse contexto que a gente precisa se relacionar. E o que eu quero nessa perspectiva que estou chamando de mais concreta, é trabalhar justamente um pouquinho mais da dimensão individual, organizacional e societal. Os estudos mais recentes em torno da dimensão individual, quando a gente trabalha de liderança, e aí eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algumas delas, que precisei, obviamente, fazer escolhas diante do nosso tempo e desse formato para o encontro de hoje. Um primeiro deles vai em torno da importância do autoconhecimento.
Isso é algo que pode também, não sei quantos de vocês já tiveram contato ou com discussões, com debates em torno dessa perspectiva do autoconhecimento. Mas é algo que julgo fundamental para cada um de nós. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando mesmo de o que a gente tem de mais individual e pessoal. Que a gente possa compreender, enquanto indivíduos, quais são as nossas forças, as nossas fraquezas. Quando a gente fala aqui de forças e fraquezas, na perspectiva também profissional, para que a gente possa efetivamente desenvolvê-las, potencializá-las para os desafios que a gente tem nas nossas rotinas. Veja, se a gente tem determinada habilidade ou competência, muitas vezes a gente tende a dizer, não, isso aqui eu já sou bom, então eu vou agora pensar em outras coisas aqui que eu não sou tão bom, para tentar equilibrá-las em torno de alguma coisa. A gente precisa, ao meu ver, quando discute autoconhecimento, potencializar e desenvolver o que nós somos bons. E a maior parte dessas habilidades, e aqui talvez seja quando no Liderando Pessoas, Carreiras e Competências eu discuto um pouco mais o que a gente propõe em torno de competências, é justamente entender quais são essas competências que eu preciso desenvolver para os desafios que eu tenho no meu dia a dia. E vejam, o que é mais sensível e que julgo mais importante. E sei que nos trabalhos, no meu, no de vocês, nas rotinas de vocês, muitas vezes a gente se preocupa muito mais com a parte mais técnica do nosso trabalho. Que aqui eu quero deixar muito claro, são fundamentais e muitas vezes pré-requisito, inclusive para ocupar as posições que ocupamos nos nossos desafios e nas nossas rotinas que precisamos endereçar. Fundamentais. O que quero dizer a vocês é que a maior parte das competências que vêm sendo discutidas enquanto diferenciais para o trabalho em equipe e para um trabalho de excelência em torno dos mais diferentes desafios, são competências que a gente chama de menos técnicas e um pouco mais soft. Esse termo em inglês, soft skills, vem de como se fossem habilidades e competências um pouco mais flexíveis, maleáveis, coisas um pouco mais relacionadas, por exemplo, a habilidades e a importância do diálogo, da comunicação, tão importantes para que a gente ative e reconfigure esses trabalhos em equipe, esses trabalhos multidisciplinares. E eu convido todos aqui presentes a fazerem as conexões com o seu dia a dia, com as suas rotinas. E nessa perspectiva do autoconhecimento, de quais são as habilidades e competências que podem ser desenvolvidas, e o CEAF aqui vem desenvolvendo um trabalho formidável nessa direção, justamente para contribuir no desenvolvimento e na formação de todos os membros e servidores, para que a gente possa desenvolver um trabalho de maior excelência nos desafios que a gente venha a ter. Então, depois de exercitar, de refletir um pouco mais em torno dessa perspectiva individual, a gente começa um pouquinho, fazendo uma brincadeira no spoiler que dei lá atrás, a falar um pouco mais desse trabalho em equipe, dessa dimensão organizacional. Quando a gente pensa na dimensão organizacional, eu deixei claro lá para vocês que uma primeira coisa a gente julga como fundamental, que é deixar muito bem marcado objetivos que são comuns. É muito importante, quando a gente pensa e reflete sobre um trabalho em equipe, a gente tirar o foco do indivíduo, a gente despersonificar um pouco a figura do indivíduo. Quando a gente vai endereçar alguma coisa,
tentar sair um pouquinho daquela dimensão do vamos fazer dessa forma porque eu acho que é a melhor forma, para o vamos discutir juntos em torno dos objetivos comuns que nós temos, qual que é a melhor forma de ser feita. Como que a gente pode pensar nesse problema de uma forma comum, para aí sim pensar na melhor forma de desenvolver. Pode parecer sutil a diferença entre as duas formas de abordagem, mas essa forma de abordagem um pouco mais participativa, menos hierarquizada, e que deixa claro que a maneira, a forma de fazer não é personificada, mas em torno de um objetivo que é comum a ambos, ou a um grupo, a um time, a um órgão, traz um senso de pertencimento às pessoas daquela equipe, daquele grupo, que são muito importantes para aquilo que eu falei lá atrás, a automotivação e esse sentimento de protagonismo que é muito importante se a gente quer extrair o melhor dos indivíduos. Ainda então construindo em torno desse senso de protagonismo, para um trabalho em equipe é importante que a gente deixe muito bem marcado a interdependência, ou seja, a importância de cada uma daquelas pessoas para os objetivos comuns de determinado trabalho, de determinado projeto. E tentar também desenvolver e estimular altos níveis de confiança entre essas pessoas. A confiança, isso até de forma empírica a gente pode construir, ela vai sem dúvida sendo algo construído, exercitado, reconfigurado, e que a gente precisa priorizar dentro dos nossos ambientes para trabalhar em torno de projetos e objetivos comuns. Eu falo aqui de diversidade e projetos e depois de cultura e rotinas, e acho que aqui talvez faça uma provocação importante, que é por mais hierarquizado ou burocratizado que possa vir a ser determinado contexto, e a maior parte, no privado, isso é muito comum também, organizações mais tradicionais, marcadas por uma cultura, por exemplo, um pouco mais voltada para o comando e controle e menos para algo mais participativo, nós temos a oportunidade, todos os dias, de discutir em torno de projetos, de discutir também um pouquinho de como conduzir essas rotinas e fomentar uma cultura que englobe, que respeite e prestigie a diversidade e que seja mais convidativa para que as pessoas sejam protagonistas no dia a dia em torno das suas rotinas. Aqui, por exemplo, sinto isso nesse momento que aqui estamos e compartilhamos, em que vejo pessoas, por exemplo, de diversos setores, como disse, em diferentes fases, que exercem diferentes funções e que se propõem a estar num ambiente para a troca, para o aprendizado, para a construção conjunta, lembrando sempre de um objetivo que é comum, um objetivo que é de todos. E aí eu chego, finalizando essa exposição, para a gente também poder conversar e eu ficar à inteira disposição de todos, nessa dimensão societal. Essa dimensão societal que cada um de nós, convido cada um de nós a refletir, que os nossos trabalhos, o nosso dia a dia, a maneira com que a gente endereça as nossas atividades, elas vão muito além de uma perspectiva apenas nossa, ou de uma perspectiva apenas dentro do local em que a gente trabalha.
ela vai para uma perspectiva que é muito além, é uma perspectiva societal e que mexe com algo que talvez seja o mais importante se a gente quer falar de influência e falar de liderança entre pessoas, que é a nossa reputação. Algo que a gente precisa sempre priorizar quando a gente trabalha e endereça todos os nossos desafios, e que entendendo que o que a sociedade também espera de nós, acho que contribui para esse modelo mental para que a gente possa endereçar os nossos desafios do dia a dia. Ter essa ética não só conhecida, como reconhecida, e conhecer efetivamente o contexto em que nós estamos inseridos. A verdade, chegando aqui talvez e propondo uma primeira conclusão para que a gente vá construindo juntos, é que quando a gente vai falar de liderança, e essa apresentação em alguns momentos pode ter parecido, eu estou falando de indivíduo, autoconhecimento, aí depois eu estou falando de organização, de trabalho em equipe, depois eu estou falando dessa conexão com a sociedade. Eu faço isso intencionalmente, pelo menos nesse primeiro contato que nós estamos tendo, e que eu genuinamente espero seja o primeiro de outros que possam vir, em contextos diferentes, pensando em cursos, em mini-cursos, em workshops, podemos construir e pensar juntos. Mas nesse primeiro contexto, eu intencionalmente quero colocar esse ponto para vocês, que está tudo junto e misturado o tempo todo. Eu tinha um professor nos Estados Unidos que falava muito isso me marcou, uma frase que eu gosto de usar. Está tudo junto, misturado o tempo todo. Não podemos esperar uma receita de bolo, porque ela de fato não existe quando a gente vai tratar de influência, de trabalho em equipe, de conexões, de líder, de liderado, de liderança. Não podemos esperar uma receita que venha nos dizer: faça dessa forma que as pessoas vão entender e vão motivar. Não. Está muito mais ligado a gente, o tempo todo, cada um de nós, entender quais são os fatores intervenientes para que a liderança emane desse contexto em que nós trabalhamos. E aqui, tentando organizar um pouco as ideias que tentei construir com vocês, passa um pouco por esse modelo mental, independente da posição, independente de onde nós estejamos, no ambiente profissional, no ambiente pessoal, e isso eu acredito que seja comum a todos nós, a esse modelo mental que compreende, para além de nós enquanto indivíduos, a perspectiva do outro, a perspectiva de entender o que é importante para essa outra pessoa com que eu estou me relacionando. Depois que eu saio do outro, entender onde eu estou e quais são os objetivos, qual é a função social desse contexto em que eu estou inserido e como ou aonde estão os pontos em que eles me unem a cada uma dessas outras pessoas nesse trabalho integrado e nesse trabalho em equipe. Para aí sim, depois, a gente chegar numa sociedade e entender que todo esse trabalho construído nessa perspectiva integrada com o que a gente está propondo, tem algo muito belo, muito nobre na ponta, algo muito engrandecedor que está por trás disso que a gente discute, vivencia e exercita todos os dias. Se eu pudesse deixar uma mensagem muito bem marcada nessa tarde de hoje, é justamente convidar cada um de nós a abrir um pouco mais essa lente para essa perspectiva mais relacional. Se entregar um pouco mais às nossas conexões do dia a dia. Ouvir um pouco mais e exercitar algo que a gente fala também, discute como algo importante. Podemos até fazer um workshop sobre isso, que é uma escuta mais ativa. Uma escuta é um pouco mais aquela coisa, menos a perspectiva da falatória e um pouco mais a perspectiva da escutatória. Eu tinha um professor que gostava de falar dessa forma.
ouvir um pouco mais para que a gente possa se sensibilizar em torno desses contextos e projetos e desafios que nós temos. Eu acredito que a partir daí a gente consegue ativar a liderança e a gente sai da perspectiva reducionista de querer chegar numa conclusão que, ao meu ver, não existe, que é essa perspectiva do líder, do super-herói, da super-heroína, e entender que liderança é feita de pessoas, de equipes e de contextos. E que, se muitas pessoas passam a enxergá-la dessa forma, o trabalho, os desafios, os propósitos que nós temos em torno do nosso dia a dia passam a ficar muito mais claros. Eu quero, então, agradecer muito o convite, dizer para vocês que pensei com muito carinho na tarde de hoje nas escolhas que faria para esse momento, porque foi um desafio, sem dúvidas, estar aqui nessa tarde com vocês. E o que quis escolher foi como se fosse um pontapé inicial para o que eu acho que podem ser um debate muito enriquecedor e duradouro sobre o tema, que eu tenho certeza que o CEAF, como nessa pauta e em outras, vai endereçar. Eu quis hoje, talvez, trazer essa perspectiva mais formal para, talvez, alinhar e construir algo que seja comum em todos nós, para mudar um pouquinho uma forma reducionista para enxergar o tema e entender que liderança está presente a todo o momento quando a gente desenvolve as nossas relações e o nosso dia a dia. Eu fico à disposição para questionamentos, perguntas, para o debate, agradecendo muito a atenção de todos, me colocando à disposição, desejando também o melhor para cada um de vocês e me colocando aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Obrigada, doutor Luca. Eu vi aqui que algumas pessoas levantaram a mão. Primeiro eu vi o Fábio Miranda levantando a mão. Não sei se ele gostaria de se manifestar. Alguma pergunta? Acho que também o Armando, que está no login de Acredite Sempre, não sei se é o Armando, vi que levantou as mãos. Se vocês quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Se não, eu vou agradecer ao doutor Luca pela tarde muito... Não sei se a doutora Karen está falando alguma coisa. A Karen quer falar. Legal. Boa tarde, professor Luca. Boa tarde, Lívia. Primeiramente, aí, agradecer por compartilhar seus conhecimentos aí numa temática tão importante, né, para o nosso dia a dia. E, assim, o que me chamou a atenção, só a título de contribuição, é trazendo o contexto do que você falou para o que nós estamos vivendo atualmente, né, nesse contexto de pandemia, que a gente percebe que a figura do líder, muito além de inspirar pessoas e gerar resultados, é o que você falou, é se colocar no lugar do outro, é a questão da empatia. O líder também saber lidar com os sentimentos do liderado, né? Diante de tudo isso que a gente está passando, ansiedade, medo, o que, a contrário senso, se torna difícil também, por conta do distanciamento, do trabalho remoto, enfim, como que a gente lidar com isso, né? Não é fácil, mas, enfim, é bem interessante. Obrigada e parabéns ao CEAF também. Doutora Karen, obrigado pela contribuição. Esse seu ponto é formidável e muito importante. A gente colocando na perspectiva daquela construção de olhar para além da perspectiva do indivíduo ou mesmo do liderado, vamos dizer assim, a gente na pandemia se vê também precisando, às vezes, pensar nesses ambientes que se transformam na casa das pessoas. E aí a gente tem as nossas reuniões e agora como estamos fazendo e a complexidade em torno disso. Se a gente não entender que os comportamentos das pessoas nesse momento de pandemia não tem como a gente sair igual de tudo isso. Então essa lente um pouco mais aberta para tentar justamente chegar no que você colocou, que é o sentimento, que é o conhecer e entender o que o ser humano tem de mais humano, me parece que se a gente não for por esse caminho, sempre será insuficiente essa perspectiva do processo de influência. E aí a gente vai ter dificuldade, na linha do que você colocou,
para inspirar, para se conectar efetivamente com as pessoas. É muito sensível e muito importante esse seu ponto, doutora. Felipe, colega Felipe, pode se manifestar se você... Boa tarde, doutor Luca. Obrigado aí pela explanação. Assunto realmente cativa muito, né? É muito estimulante. E eu fiquei com uma dúvida. Na teoria relacional, onde aquelas 3 caixinhas lá, né, sociedade, organização e indivíduo interagem entre si, qual é a caixinha que tem o maior peso, assim? Uma perante a outra. O indivíduo, ele consegue influenciar a organização mais do que a organização consegue influenciar o indivíduo, ou a sociedade tem um peso maior sobre a organização, o indivíduo? Esse seria o primeiro ponto da minha pergunta. E se eu fosse começar, eu devo começar na organização ou devo começar no indivíduo? Eu vou dar um exemplo, né? Cada dia que passa, as organizações estão, sei lá, se tornando mais horizontais, né? A hierarquia vem diminuindo bastante, né? Então, estou passando de organizações verticalizadas para organizações horizontalizadas. E aí o papel do indivíduo se torna muito mais importante, né? O indivíduo precisa ter muito mais proatividade, né? Ele precisa manifestar essa liderança, não sei se liderança é a palavra certa, mas se eu fosse começar, eu começaria, então, horizontalizando as organizações, aí eu altero, né, aquela caixinha de organização, eu começo trabalhando os indivíduos para que os indivíduos possam alterar a organização. Obrigado. Poxa, doutor Felipe, você não sabe o quanto que eu fiquei feliz com a sua pergunta. Ela é sensacional e muito pertinente. Obrigado pela pergunta, pela contribuição. Vou tentar responder sem ficar em cima do muro no que é mais importante, mas vai ser difícil, porque o ponto é justamente esse. O ponto da teoria relacional é justamente abrir um pouquinho a nossa lente para entender que as interseções entre as 3 questões da caixinha são muito importantes. Eu vou lhe dar um exemplo, talvez, do mundo um pouco mais... do mundo privado. O Vale do Silício, lá na Califórnia. Se a gente pensar ali no Vale do Silício, o quanto que aquelas organizações, por exemplo, são influenciadas por aquele ambiente que foi construído para que elas possam desenvolver, ou o quanto que as pessoas, por exemplo, que ali estão, são influenciadas para agir de determinada maneira. Eu lembro quando eu fui também às escolas, se a gente for pensar aqui no âmbito do CEAF da formação, ou se a gente pensar nas escolas de formação, nas instituições de ensino. Se a gente vai, eu lembro de um curso que fiz muito marcante, em que eu falava, poxa, só esse ambiente aqui que essas pessoas conseguem construir em torno do curso é meio curso. O professor é legal, ele vai falar, vai ser um facilitador, mas o ambiente tem um potencial para influenciar também no indivíduo, para que ele haja de determinada maneira, que é muito importante. Eu faço questão, inclusive, de compartilhar com você, eu vou compartilhar minha dissertação de mestrado, em que a gente tenta objetivar o que a gente chama de dimensão individual, organizacional e societal, para que a gente possa medir cada uma dessas dimensões e ver justamente as influências que elas têm para determinado contexto. Se eu for, por exemplo, falar, quando dei o exemplo do Vale do Silício, seria, por exemplo, um exemplo da dimensão societal, um ambiente mais ali da sociedade, influenciando nas organizações que ali estão e nos indivíduos que estão ali naquele contexto. Então, essas interseções é, de fato, o grande avanço da teoria relacional, em que da liderança e perspectiva relacional em torno da liderança. É dizer, não, vamos parar com isso de olhar só para o indivíduo, ou só para a organização, ou só para a sociedade, e vamos olhar para as interseções. Vamos olhar para como que cada uma dessa escadinha está influenciando a outra, porque aí vai estar as oportunidades em torno de liderança. Eu começo, então, a entender que eu não tenho como olhar de maneira independente e só formar indivíduos se eu estou formando indivíduos que estão numa falta de coerência tremenda
com a organização ou com o design da organização, na linha do que você falou, dessa discussão também muito importante em torno da horizontalização ou verticalização ou hierarquização das organizações. Então, de nada adianta, por exemplo, eu estar formando indivíduos para inovação, para trabalhos mais relacionados à adaptação, veja, na perspectiva individual, olhando só para a perspectiva individual, e aí eu estou estimulando inovação, estou estimulando a pensar fora da caixa, etc. E eu tenho uma organização que não estimula isso. Eu tenho uma organização extremamente burocratizada, hierarquizada, que não escuta as pessoas. Não vai adiantar. Então, é muito entendendo essas interseções, essas conexões, para entender que se eu atacar uma coisa só, eu não consigo alcançar os objetivos. E a coerência entre essas três dimensões passa a ser fundamental. Na linha do que você falou da horizontalização, isso é uma coisa... Na minha dissertação de mestrado, eu escrevi um pouco sobre liderança e fiz um recorte para escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia, fazendo um breve recorte aqui, sem avançar muito, eles são organizações profissionais e, em tese, pela sua própria natureza, já seriam um pouco mais horizontais, pela autonomia do advogado, etc., como são as organizações de saúde e outras mais. E os escritórios de advocacia, por exemplo, parecem estar num caminho inverso ao que eu concordo com você, que passa a ser natural, de sair da hierarquização e buscar uma horizontalização, esse trabalho mais horizontal, mais participativo e integrado. Os escritórios de advocacia já parecem estar querendo se burocratizar demais, aumentar mais os fluxos, os processos, a rigidez. Aí poxa, então será que se trata de um certo e errado, ou será que me parece um pouco mais a discussão em torno do design da organização, um pouco de como que eu vou estimular essas conexões? Então eu sei e reconheço que fiquei em cima do muro na tua resposta, mas porque se eu respondesse uma ou outra coisa, eu estaria sendo contraditório com a perspectiva relacional, que o que ela quer é justamente discutir as interseções entre as três perspectivas. Eu não sei se eu mais confundi ou se eu ajudei, doutor Felipe, e te agradeço muito. Ficou perfeito, doutor Lucas. Obrigado. Muito legal esse debate. O Renan também gostaria de se manifestar. Fique à vontade, Renan. Só para contribuir aí com o que o Felipe colocou e o professor trouxe de uma forma muito brilhante, o Peter Drucker atribui a ele essa frase, né, dizendo que a cultura organizacional come no café da manhã a estratégia. Então, é importante perceber que, nesse contexto de quem influencia quem, a cultura organizacional é que vai ditar isso, né? Então, se você tem uma cultura forte, que apontem o direcionamento e as pessoas acreditam nessa cultura, a estratégia que vai ser adotada vai ser seguida. Se a cultura não é forte, se a liderança não consegue carregar essa cultura adiante, não tem ambiente, não tem mercado, não tem papel, estratégia que resolva. Então, essa frase aí foi só para contribuir essa discussão aí. Valeu. Muito legal, doutor Renan. É uma frase bem bacana mesmo do Peter Drucker. E é legal quando você coloca, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. E aí eu lembro de um final de semana que nós tivemos num curso específico, e que eu falei de cultura organizacional. E nós ali passamos o final de semana discutindo cultura organizacional, num curso de imersão, extremamente produtivo e é um tema também encantador e instigante. E eu lembro que no último dia do curso, um dos professores, o professor ali, chefe, que conduzia todo o programa, ele falou, olha, a gente ficou conversando sobre cultura todo esse final de semana, e agora, no final, eu posso dizer para vocês o meu conceito de cultura, e eu nunca esqueci disso, de cultura organizacional. Cultura organizacional é o que as pessoas fazem quando ninguém está olhando. Aí eu falei, poxa, que brilhante, parece simples, sensível, sutil, depois de discutir um final de semana, mas é isso que o doutor Renan está colocando. Se a gente não entender
que a cultura é justamente esse intangível, é algo que a gente constrói. Se a gente for discutir cultura organizacional e os trabalhos formais de mudança de cultura, eles discutem agora um pouco menos nessas organizações mais horizontais. Mas que você, para fazer um trabalho efetivo de mudança de cultura, você vai levar coisa de pelo menos 3 a 5 anos para construir algo numa organização já maior, tradicional. Então, é algo que é bem complexo de ser feito. Por quê? Porque é intangível. Cultura, por si só, é o que o outro faz quando ninguém está olhando. É como que você consegue, justamente, trabalhando liderança e trabalhando essas conexões, estimular as pessoas a fazerem pela cultura daquela organização, porque aquele ambiente é conhecido e reconhecido por isso. Então, é muito importante, doutor Renan, essa sua fala, algo que eu acho que a gente pode também discutir mais e mais, porque é instigante e muito importante de ser debatido. Muito legal, tudo que vocês colocaram aqui, os debates foram muito enriquecedores, e a gente tem mesmo que visualizar cada instituição, toda instituição a gente sabe que é feita de pessoas, né, das relações que ali se estabelecem, então a gente consegue ver a liderança não mais nesse aspecto hierárquico, né, como você bem pontuou, doutor Luca, mas num aspecto geral, né, como uma equipe, um time que ali trabalha em prol de um objetivo comum, bem estabelecido, que a gente tem que colocar. E, assim, é um grande desafio de cada líder, né, nesse exercício de uma influência, gerenciar o potencial de cada indivíduo, desenvolver as habilidades de cada um, as habilidades latentes, mas, além disso, a gente precisa olhar para as nossas próprias necessidades, né? E aí entra aquele viés do autoconhecimento que você colocou. A gente precisa pensar qual competência eu preciso desenvolver, qual necessidade eu preciso suprir em mim para dar a minha melhor contribuição naquele ambiente. Então, foi um debate muito esclarecedor, a gente consegue muito bem aplicar isso no nosso dia a dia de trabalho. E é isso, só temos a agradecer, eu agradeço em nome de todos os servidores do MPC, em nome do CEAF. Doutor Luca, você foi incrível, obrigada pelo presente que você nos deu, por disponibilizar a sua tarde aqui com a gente, e é isso, só agradecer. Doutora Lívia, eu quero agradecer muito também. Para mim está sendo uma tarde, de fato, muito especial, marcante. Eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição de todos vocês que acompanharam, para outros momentos como esse. A doutora Lívia tem também todos os meus contatos, a apresentação eu compartilhei com ela. Quem tiver também interesse em outros materiais, eu prometi para o doutor Felipe a minha dissertação de mestrado, vou mandar para a doutora Lívia, para que ela possa compartilhar. Fico à disposição, de maneira super acessível, por e-mail, pelo telefone, para essa troca. Eu acho que todos os ambientes, né, já que a gente falou muito da importância do ambiente, e eu me senti muito bem aqui com vocês hoje, porque eu acho que vocês, né, aqui criam esse ambiente aberto para o diálogo, que fomenta o debate. Então, eu quero aqui registrar mais uma vez a minha felicidade e parabenizar o CEAF por isso e a todos do MPC, e genuinamente colocar que seja o primeiro de muitos encontros, que a gente possa se conectar outras vezes, porque eu estou à inteira disposição e, para mim, essa tarde foi uma tarde de muito aprendizado também. Eu agradeço muito. E a gente espera que o nosso próximo encontro possa ser presencial, né? Que essa troca a gente possa fazer olho no olho, sem essas amarras que essa pandemia nos coloca. E é isso. Muito obrigada, doutor Luca. E eu vejo todos vocês em um próximo encontro, todos os servidores.